Nesse vídeo eu vou te levar para conhecer Salem, a famosa cidade das bruxas aqui nos Estados Unidos. Se você acha que a maior parte das bruxas foi condenada à fogueira, então eu tenho uma novidade para te contar. Quer saber a história por trás de Salem e também das lendas que surgiram aqui? Então vem comigo! Olá, você pelo mundo afora! Aqui é a Larissa e hoje eu estou em Salem com a minha mãe para mostrar para vocês tudo por trás da história aqui do julgamento das bruxas de Salem. Com certeza, né, você já viu Salem em algum filme, um seriado, mas você sabe o que é verdade e o que é lenda? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar os pontos turísticos mais importantes, mais bacanas aqui da cidade e também vou te dizer o que é verdade e o que é mentira. Se você gosta desse tipo de assunto, já curte aqui esse vídeo e se inscreve no canal, porque eu vou fazer nesse mês aqui, ó, o mês do terror, já tem um grito aqui. Do joinha. Não esquece do joinha. Já tem um grito aqui, um chororô. Lembra da história da bruxa, né, de João e Maria? Tem a criança chorando ali. E esse mês eu vou fazer aqui um especial do terror no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e fica de olho, porque eu vou mostrar vários pontos turísticos que tem uma história de terror no fundo. Vamos comigo! Salem fica localizada na costa leste dos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, a 30 quilômetros de Boston, que é a capital do estado. É bem fácil de chegar. Dá para ir de carro e a estrada é muito boa. Em condições normais, a viagem saindo de Boston de carro dura por volta de 40 minutos. Também é possível ir de ônibus, saindo da estação norte de Boston. O ticket custa hoje $8 para cada trecho da viagem. Outra opção é ir de barca. Nesse caso, a viagem dura em torno de 50 minutos e custa hoje $25. Salem foi fundada em 1626 e os colonos escolheram o nome da cidade Salem por derivar da palavra em hebraico que significa paz. Vejam que ironia! Apenas 66 anos mais tarde, Salem começaria a ficar conhecida pela sua famosa caça às bruxas. Quem chega em Salem já dá de cara com bruxas para todos os lados, mas temos que ter muito cuidado para separar as lendas das histórias de verdade. Tudo começou quando a filha e a sobrinha do reverendo da cidade ficaram doentes. E o médico de Salem, sem saber como diagnosticar e curar aquelas meninas, acabou dizendo que elas estavam enfeitiçadas. E aí começou a busca pelo culpado por essa feitiçaria. Com isso, foi criado em Salem um tribunal exclusivo para julgamento dos casos de feitiçaria. E você não vai acreditar nas pessoas que foram acusadas. A primeira pessoa a ser acusada, julgada e condenada por praticar feitiçaria foi uma mulher chamada Bridget Bishop. Bridget era conhecida em toda a área de Salem por seu comportamento não puritano, por usar vestidos extravagantes, frequentar tavernas e por ter se casado várias vezes. Se fosse hoje em dia, imagina quantas pessoas não seriam acusadas das mesmas coisas. Após ser torturada e fazendo de tudo para evitar ser condenada, Bridget acabou confessando que praticava feitiçaria. Depois disso, mais de 150 pessoas foram presas acusadas de praticar feitiçaria. Dessas, 19 foram condenadas e executadas, até que o governador local resolveu acabar com os tribunais de bruxaria depois que sua própria esposa foi acusada de ser uma bruxa. Com o passar dos anos, a cidade de Salem pediu desculpas às famílias das vítimas e ofereceu uma indenização a essas pessoas. Mas nada apaga a marca que esses julgamentos deixaram na cidade, que ficou conhecida no mundo todo por essa caça às bruxas. O interessante é que Salem se aproveita de todo esse fundo histórico para fomentar o turismo, é claro. E por isso tem várias atrações aqui que são, assim, digamos, bem para atrair turista mesmo. Elas entram nessa onda de bruxa, bruxaria e terror, mas por um caminho bem caricato e fictício.
Eles usam aquela imagem da bruxa nariguda voando na vassoura, quando na verdade a história real não é bem por aí, não é mesmo? Mas a fantasia também atrai turistas e eles aproveitam bastante isso. Inclusive incluindo outras figuras e monstros nada a ver nesse balaio. Eu tô falando essas coisas, mas se eu fosse uma bruxa eu faria exatamente isso. Eu viria para Salem e abriria assim uma loja de feitiço, de porções, uma atração turística assim bem caricata, porque aí ninguém ia desconfiar do meu esconderijo, da minha verdadeira identidade, né? Todo mundo ia achar que eu era só mais uma charlatã. Tem atrações turísticas e lojas aqui muito caricatas. Mas é claro que o que prevalece aqui na cidade são os pontos turísticos históricos e interessantíssimos que contam a história de Salem e também do julgamento das bruxas. Esse aqui, por exemplo, é a Trilha do Patrimônio. Ela é essa linha vermelha aqui que passa pelos principais pontos turísticos ali, as principais atrações históricas. E o legal é que em cada uma delas tem uma placa dizendo o que aconteceu ali no local. Ou seja, dá para fazer um walking tour sozinho. E eles começam aqui no centro da cidade. Uma das paradas dessa trilha é a Witch House, a Casa da Bruxa, que hoje é a única construção em Salem com ligação direta com julgamentos de bruxaria. Ela foi a casa de Jonathan Corwin, um dos juízes do Tribunal de Feitiçaria. Já o Witch Dungeon Museum, o Museu da Masmorra das Bruxas, tem encenações ao vivo dos julgamentos das bruxas e faz a gente se sentir como se estivesse presenciando um julgamento. O museu também possui uma réplica de masmorra onde as pessoas acusadas de feitiçaria eram mantidas. Outra atração bacana é o Salem Witch Museum, o Museu das Bruxas de Salem, que tem duas exibições. A primeira conta a história dos julgamentos de bruxas em Salem, que acontecem em um auditório com cenários em tamanho real, que são iluminados e narrados de forma dramática para imergir os visitantes no mundo de Salem do século XVII. A segunda exposição examina os julgamentos europeus de feitiçaria, a imagem e evolução da bruxa e outras questões maiores de perseguição na história. Mas para mim, o ponto turístico mais interessante de todos é esse daqui, o Memorial dos Julgamentos por Feitiçaria. Ele é uma homenagem, né, às vítimas desse período lamentável da história de Salem. Como eu falei, foram ao todo 25 pessoas, 19 foram condenadas, julgadas e executadas, 5 morreram enquanto ainda estavam na prisão e um foi pressionado até não aguentar mais porque se recusava a confessar que praticava feitiçaria. Aqui a gente tem uma real noção do horror que foi esse período. Cada um desses bancos tem o nome de uma vítima dos julgamentos de Salem, e pessoas de todas as partes vêm colocar flores e homenagens, principalmente em outubro, quando é a alta temporada aqui em Salem. Essa aqui é a placa que explica o memorial, explica o que aconteceu nesse local, e aqui tem alguns fatos interessantes. O primeiro é que a gente percebe que nem todos os condenados aqui por feitiçaria eram mulheres, tinha homens também. A maioria, claro, eram mulheres, dos 19 condenados, 14 eram mulheres e 5 homens, então a maioria era mulher, mas tinha homem também. O segundo fato que a gente percebe aqui, e esse é de arrepiar, é que as pessoas que foram acusadas de feitiçaria tinham idades bem diversas. E a pessoa mais nova a ser acusada e julgada foi uma menininha de 5 anos de idade. A terceira curiosidade é que, diferente do que acontecia lá na Europa, quem era condenado por feitiçaria aqui em Salem era condenado à forca e não à fogueira. Então é uma execução bem diferente do que a gente via na Inquisição Europeia. Apesar dessa história terrível que marca Salem, a cidade hoje faz o que é certo. Não tenta apagar essa mancha, mas sim reconhece os erros do passado e honra as vítimas para que nunca sejam esquecidas e para que isso nunca mais se repita. E se parar para pensar, chega a ser irônico que uma cidade que fez tudo para condenar a bruxaria
é justamente hoje conhecida por ser a Cidade das Bruxas. Os próprios moradores assumem esse título e fomentam todo tipo de atividade nesse sentido. Por isso, encontramos tantas atrações turísticas e lojas relacionadas à bruxa, feitiçaria, monstros e terror, sejam elas mais ou menos sérias. E é por isso que encontramos aqui também a estátua da Samantha, a protagonista do seriado A Feiticeira. Vários episódios da série foram filmados aqui em Salem e a cidade recebeu por conta disso essa estátua de presente, que é mais uma atração turística hoje relacionada à feitiçaria. Além da Samantha, temos outras bruxas famosas da cultura pop que fazem referência a Salem, como a Sabrina Spellman, que tem um gato preto como familiar que se chama Salem, e a Agatha Harkness, mentora e inimiga da Feiticeira Escarlate, que na ficção foi inclusive condenada em um julgamento em Salem. De tudo isso que eu te falei, eu quero saber do que você gostou mais. Foram dos pontos turísticos históricos ou das lendas aqui da cidade? Me conta aí nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque esse aqui é o mês do terror aqui no canal e eu vou trazer mais vídeos sobre pontos turísticos com histórias de terror. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!